Fala, galerinha do oitavo. Olha só, galera, já chegamos aí na sexta e última semana agora do terceiro bimestre desse PET 3, tá? Esse é o vídeo de explicação do texto, explicação do conteúdo. Fica na página 84 do seu PET, tá bom? E eu, como vocês já sabem, eu sou o seu professor Rafael, o professor de geografia do nosso canal GeoFácil, com o objetivo de facilitar a sua vida, tá? Tanto facilitando compreendendo o conteúdo quanto facilitando a sua vida na correção das atividades. Então não deixe de se inscrever no nosso canal para que você tenha acesso a todos os vídeos que você precisa para entender o conteúdo e fazer a sua atividade bem feita. Tudo bem? Hoje estaremos falando nada mais, nada menos de que blocos econômicos. Antes da gente começar essa explicação e começar a leitura aqui, o que você entende por bloco econômico, né? O próprio nome já dá uma grande sugestão aí, né? Economia. Então, bloco econômico são grupos de países que normalmente se juntam com o objetivo de fortalecer a economia, tá? O objetivo dos blocos econômicos não são os mesmos. Então não quer dizer que é bloco econômico, um bloco econômico vai ser igual ao outro, vai buscar exatamente a mesma coisa, estarão fazendo as mesmas coisas. Então, blocos econômicos, cada um tem estratégias diferentes, maneiras diferentes de agir, né, para tentar se adequar às suas realidades e, com isso, melhorar a economia do seu país. Como assim melhorar a economia? Normalmente, um dos principais objetivos dos blocos econômicos é facilitar o comércio. É facilitar com que aquela indústria que está produzindo muito consiga vender todo o seu produto e, se possível, já ter encomendas para a próxima remessa dos produtos fabricados. Tá? Então, os blocos econômicos, eles apareceram aí num período, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, e eles vieram justamente porque naquele momento os países passavam por uma crise econômica muito grande, e aí eles precisavam de alguma coisa para melhorar a economia, para que os países pudessem viver melhor. Então eles começaram a criar esses blocos econômicos justamente com esse objetivo. Vamos ver o que está falando o texto aqui? Desde a década de 1960, como eu falei para vocês, um período aí de Guerra Fria, pós Segunda Guerra Mundial, né? Diversos acordos de integração foram realizados na América Latina. Medidas para promover ações conjuntas entre países com o intuito de fortalecer a economia e, indiretamente, gerar benefícios sociais e políticos, além de promover o intercâmbio cultural, não são recentes. Entretanto, nunca se conseguiu estabelecer uma política de integração completa entre países latino-americanos. O que está querendo dizer isso? Na América do Sul, na América Latina, nós temos um bloco econômico muito forte, que é o Mercado Comum do Sul, ou simplesmente o Mercosul, né? Resumindo, o Mercosul. O Mercosul, ele não integra todos os países da América Latina, nem todos os países fazem parte. Porém, aqueles países que fazem parte, só para você entender um pouquinho, se você é uma pessoa que tem 18 anos ou mais, se você quiser entrar no Paraguai, se você quiser entrar na Argentina, que são países que junto com o Brasil fazem parte aí do Mercosul, você não precisa ir lá em Brasília, por exemplo, na Baixada a Argentina, por exemplo, tirar um visto para você ir para a Argentina. Você não precisa de passaporte para você ir para a Argentina ou para o Paraguai. Se você tiver 18 anos ou mais, você estando com a sua identidade, você pode entrar nesses países. E não só entrar, você pode entrar, você pode comprar nesses países, você pode chegar lá e você pode vender, você pode ir para trabalhar. Então, esse é um livre acesso, né, que foi criado pelo Mercosul para que esses países, principalmente da América do Sul, tivessem uma melhor integração e pudessem vender mais entre si e com isso fortalecer a nossa economia. Então foi uma das estratégias adotadas, tá? Em 2012, o bloco passou a contar com Venezuela, mas esta foi suspensa em 2017 por ruptura da ordem democrática.
Quer dizer, o pessoal começou a não respeitar o presidente que estava lá em ação e eles resolveram a suspender a Venezuela do bloco por enquanto. Além disso, 5 países associados, né? Nós temos o Chile, o Peru, a Colômbia, o Equador, a Guiana e o Suriname. Ó, o objetivo principal do Mercosul é estimular o aumento e trocas econômicas, como eu acabei de explicar para vocês, entre os principais membros, além de atuar em um bloco no comércio com outros países. Entendam bem, fazemos parte do Mercosul, mas o Mercosul não é. A gente não precisa vender ou comprar somente do Mercosul. A gente pode comercializar com qualquer país do mundo. Só que o comércio entre esses países que fazem parte do Mercosul é um comércio facilitado, em que a gente pode ir lá comprar, eles podem vir aqui vender, onde os impostos são reduzidos, né? Vou dar um exemplo para vocês de como mais ou menos funciona o mercado, só para você poder ter uma dinâmica. Quem normalmente, vamos falar de um carro muito legal aí, né? O Camaro, por exemplo. Se a gente for comprar um Camaro aqui no Brasil, o Camaro ele vai sair aproximadamente aí, um 0 km aí, uns 250 mil reais. 250 mil reais, né? Mas se você for lá nos Estados Unidos e quiser comprar um lá nos Estados Unidos, o que que acontece? Enquanto aqui custa 250, lá você vai comprar um 0 km por 50 mil. Poxa, professor, mas lá é muito mais barato. É, só que nós temos leis no Brasil que funcionam assim. Se você for lá e comprar lá e pagar 50 mil no Camaro, você não pode entrar com ele aqui no Brasil. Se você entrar com ele aqui no Brasil, você precisa pagar um imposto que é muito alto e que, na verdade, esse imposto vai deixar ele mais caro do que o Camaro comprado aqui no Brasil mesmo. Então, esse que custou 50 mil lá, se você trouxer ele para o Brasil, ele vai acabar saindo para você por 300, 400 mil reais. Então, assim, quer dizer, se você for comprar lá e morar lá, aí tudo bem. Mas você não pode entrar com ele aqui no Brasil, porque se você entrar com ele aqui, você tem que pagar essa taxa alfandegária. Por que isso tudo? Porque não existe esse acordo, né, nesse sentido entre Brasil e Estados Unidos. Existe entre os países da América do Sul, ali do Mercosul. Mas nós até temos um bloco econômico junto com os Estados Unidos. Mas que esse bloco econômico essa política de econômica entre carros não funciona assim. Vocês entenderam? Então, cada bloco econômico tem estratégias bem definidas para o que eles querem. Só para você entender um pouquinho do que a gente está falando. Continuando, isso aqui é justamente isso aqui, ó. O comércio entre os países membros tem aumentado constantemente desde a criação do bloco, estimulado pela redução de taxas alfandegárias. Então, essas taxas alfandegárias entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, esses países que fazem parte do Mercosul, a taxa alfandegária é baixa em comparação com qualquer outro país que a gente for comprar qualquer coisa. Hoje, o Mercosul abrange as principais economias da América do Sul, constituindo o principal bloco econômico dessa porção do continente. Então, do nosso continente, o principal bloco econômico para a gente é o Mercosul, tá? Além da integração econômica, busca-se maior integração política e cultural. Movimentos sociais do Brasil com outros países da América do Sul apresentam há anos diferentes críticas acerca do modelo de desenvolvimento do Mercosul. Agora a gente vai falar um pouquinho, a gente falou muito sobre o Mercosul, que é o nosso principal bloco, mas a gente vai ver que existem outros, tá? Nós temos o ABA, né? O ABA foi criado em 2004, países integrantes: Cuba, Venezuela, Bolívia, Nicarágua, Equador, né? Ilhas Caribenhas, República Dominicana, Santa Lúcia, São Vicente, né? Então nós temos aqui, é uma equipe multinacional representada por países que procura promover a integração da América com caráter político, cultural e ideológico. Nós temos o ALAD, criado já mais antigo um pouco, em 1980, com o objetivo de promover a integração e o desenvolvimento social por meio de estabelecimento de um mercado comum no continente da América Latina. Aí está aqui os países que fazem
parte desse. O Brasil também faz parte desse alarde aí, só porque ele não tem uma importância tão grande para o Brasil. Claro, ele tem a sua importância, mas não é tão grande como para o Mercosul. Nós temos a Aliança do Pacífico Sul, com os países envolvidos, a Comunidade Andina. Para quem não sabe, Andina, nós poderíamos falar que nós temos a América Latina, a América do Sul e temos a América Andina. A América Andina são esses países aqui. O que eles têm em comum para ser chamado de Andina? É a Cordilheira dos Andes, tá? Então, são países que a Cordilheira dos Andes passam por eles. E temos também o BRICS, que é muito famoso. É um bloco econômico assim um pouco diferente. Muitas pessoas falam até que o BRICS não seria um bloco econômico. Por que não seria? Porque o objetivo dos blocos econômicos é eles serem normalmente vizinhos e facilitar o comércio entre eles. Só que os BRICS, olha os países que fazem parte: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil fica num continente, a Rússia, a Índia e a China fica na Ásia, né? A Rússia pega um pedacinho da Europa também. A Rússia é tão grande, mas tão grande que ela fica na Ásia e na Europa. Pouca coisa, né, galera? E tem a África do Sul que fica na África. Então, olha, as iniciais aqui de cada país está aqui em cima, ó: Brasil, Rússia, Índia, China, e esse S que foi acrescentado depois é de África do Sul. Tudo bem? Então, existe esse bloco econômico. Esse bloco econômico são de países emergentes. Opa, agora complicou, professor. Eu não sei o que é um bloco emergente, né? Um país emergente. Eu não sei, professor. Calma. País emergente é aquele país que é um país de terceiro mundo, capitalista, tá? Então, todos esses países que a gente citou aqui são países de terceiro mundo, né? Só que esses países aqui são países de terceiro mundo que têm um índice de industrialização, uma economia mais próspera do que os outros. Normalmente são países que produzem mais e que, teoricamente, são países mais ricos do que esses outros países de terceiro mundo. São países que, se fossem se transformar em país de primeiro mundo, esses países aqui tinham uma grande chance de se tornar de primeiro mundo. Mas ainda falta muito, calma, tá, galera? Isso aí é só para você entender um pouquinho do que seria esses países emergentes, tá? E aqui vem falando assim, ó, é um mecanismo formado por países emergentes, que eu acabei de explicar para vocês, que são países de terceiro mundo, tá? Capitalistas, porém que possuem um grande peso econômico, quer dizer, produzem muito algumas coisas, exportam bastante e que no mercado mundial ele tem uma grande importância econômica, tá? Então ele tem um certo peso a mais do que os outros países nesse sentido, tá? Então assim, espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho do que são os blocos econômicos. Além desses que foi citado aqui, saiba que ainda existem outros. Um que eu queria falar para vocês, que eu não posso sair dessa aula sem falar desse bloco econômico, é o UE, que é União Europeia. É um dos blocos econômicos mais fortes que existem. Ele fica na Europa. Hoje ele engloba, eu não sei se são 27 ou 29 países europeus. Eles são tão fortes que eles criaram uma moeda única. Imaginam, 27 países ali, cada um falando uma língua diferente, com uma moeda diferente, então com costumes e culturas diferentes. Seria muito difícil. Então eles criaram algo para fortalecer e facilitar o comércio naquela região. Eles criaram o euro. Tenho certeza que você já ouviu falar do euro, né? É a moeda mais valorizada do mundo, tá? É o euro. E foi criado justamente pela União Europeia para facilitar o comércio entre esses países que são quase todos de primeiro mundo, tá? Quase todos são países desenvolvidos. Então, das características da União Europeia é o euro. Outra característica é o livre acesso entre eles, né? Eles podem muitas vezes entrar em alguns países sem um visto, né? Hoje, para você entrar em alguns países é muito difícil. Então, para eles que já fazem parte ali, facilita bastante, tá? Galerinha, valeu, foi muito bom estar aqui com vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ainda mais que hoje esse vídeo é o último vídeo de explicação do texto. Ainda teremos o vídeo de correção das atividades, mas não perca a chance de
fazer parte dos nossos vídeos para o próximo bimestre, para o PET 4. Então já se inscreve para garantir que você vai ter acesso aos nossos vídeos. Completamente gratuito, basta clicar aqui embaixo e vem fazer parte da nossa comunidade geográfica. Se inscreve agora, não saia do vídeo sem se inscrever, combinado? Te agradeço muito e até o próximo vídeo, hein?